Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, né, para que você, se você ainda não me conhece, eu já tô aqui com alguns convidados especiais, porque esse episódio é um episódio muito especial. É o episódio do meu aniversário, que é hoje, no caso, e eu trouxe meu time pra gente falar um pouquinho sobre os assuntos relacionados a pessoas. Antes de eu dar um pouquinho mais de contexto, eu vou pedir para que eles se apresentem. Débora, seja muito bem-vinda. Quem quiser, né, conhecer você. Muito engraçado. Enfim, e aí, gente, meu nome é Débora, tenho 25 anos. Eu já posso contar o que eu faço no time, eu posso contar a trajetória da minha vida. Você pode contar o que você quiser, todo seu, 15 minutos, Então 20 minutos. Eu caí nos braços dessa mocinha por acaso, mas eu fiz faculdade de Direito até o 8º período, tranquei, e aí a gente se conheceu e começamos a trabalhar juntas. Então eu sou a pessoa que é responsável pela distribuição de conteúdos da Jéssica em todas as plataformas e o braço direito dela também. Muito bom, Carol. Bom, meu nome é Carolina, eu também sou mineira, mas eu moro em São Paulo atualmente. Eu conheci a Jéssica pelo Summit e comecei a segui-la pelo... Tem muitos anos? Tem muitas edições? Não, foi... Do ano passado? Do ano passado. E eu comecei a segui-la porque a minha visão é muito parecida com a dela com relação a RH. Eu sou da área de RH, eu sou apaixonada por pessoas e pelo mundo corporativo, então eu trabalho nessa área. E conversando, um dia eu respondi um story dela, a gente ficou conversando e ela falou, me chamou pra trabalhar com o time dela, não pensei 2 vezes e vim. E o que você faz hoje no meu time? Conta pra galera. Eu sou produtora de conteúdos. Então, todos os artigos, e-books, várias coisas você tá sempre se envolvendo ali pra ajudar, Sim. né? Sim. Copies. É isso aí, copies também. Bom, e a gente tem também uma pessoa aqui no ambiente virtual, porque nós estamos gravando em São Paulo, mas nós temos Iago em Belo Horizonte. Iago, se apresenta pro time aí, pra galera também, por favor. Oi, meu nome é Iago, eu tenho 25 anos, eu sou designer e editor, né, de todo o conteúdo que a Jéssica produz. Eu comecei nessa área em 2018, eu fazia faculdade de letras, e foi bem por acaso assim. Acabou que eu comecei a trabalhar nisso porque um amigo meu precisava de arte e peças para a empresa dele, e ele me chamou porque eu conhecia um pouco de computador, e estou aí até hoje, né, tranquei a faculdade assim como a Débora, também temos isso em comum, né, e agora eu trabalho com a Jéssica. Muito bom. Você trancou alguma faculdade, Carol? Só pra saber. Sério mesmo? Eu larguei a administração para começar Verdade, a psicologia. você me contou. Será que temos um padrão no nosso time? O que tá acontecendo? Padrão de pessoas indeciso. livres. Não, as pessoas livres. É, na verdade, acho que tem um pouco a ver com o perfil, né? Sim. Com a idade, alguma coisa nesse sentido também. E esse episódio, gente, como é um episódio especial, um episódio de aniversário, né? A ideia é que a gente fale, como eu disse aqui, sobre alguns temas de propósito, carreira, né? Entre outras coisas que tem relação aí também com RH. Mas também falar um pouquinho da percepção que o meu time tem sobre mim, né? Então, a ideia exatamente aqui é a gente conseguir talvez matar um pouquinho da curiosidade da galera que tá do outro lado, né? Que enxerga a Jéssica aí como âncora, como apresentadora, como líder de projeto no Instagram e tudo mais, pra me conhecer, né? As dores e os amores de trabalhar aí comigo. Mas antes de falar um pouquinho sobre mim, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse time. Débora. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de você ter largado aí a faculdade, né? De você ter feito direito, como é que nasceu isso? E como é que você se descobriu gostando mais do marketing digital? Eu acho que direito vem muito do meu padrasto. Meu padrasto é policial civil aposentado. E era uma área... Eu sou muito o tipo de pessoa que o seu problema é o meu problema e a gente vai ter que resolver ele de alguma maneira. Mesmo que resolver esse problema seja trazendo você pra minha vida 24 horas por dia. Então eu tinha muito essa coisa de querer, em tese, justiça por alguma coisa e comecei a fazer a faculdade. E aí eu tranquei mesmo por falta de tempo. E aí, né, no meio dessa pandemia, eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito de fazer produções, de fazer vídeos, de fazer reels, de fazer criação mesmo no geral, menos arte, que isso aí eu deixo por Iago. E aí a gente encontrei a Jéssica e vi nisso uma oportunidade que ela me deu. Muito bom. E você, Carol, conta um pouquinho mais sobre esse processo de entender que não era aquele caminho que você queria seguir. Eu sempre gostei de empresa, então por isso que eu decidi fazer administração. Só que no meio do caminho eu percebi que eu gosto mais de pessoas e eu tinha uma necessidade maior de entender mais de pessoas do que do mundo corporativo. Então eu quis trocar para a área de psicologia, para começar a faculdade. Comecei, mas me mudei para São Paulo e estou nesse processo de... Você fez até qual período? Eu fiz um só. Um período só. Você Aí chegou nem a logo... estagiar em clínica, nada, né? Nada. Aí logo eu decidi mudar para São Paulo e vou retomar por conta disso. Porque eu quero entender mais de pessoas.
Entendi, muito bom. Vamos começar o nosso roteirinho aqui. Vou começar a primeira pergunta para você, já começou a falar, né? Então vamos caminhar aqui nesse processo, nessa jornada. Se alguém manifestasse o desejo, né, de vir trabalhar no nosso time, principalmente a partir desse podcast, né? Pode ser que a pessoa queira ou que ela desista, né? Mas o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria, primeiramente, que ela tem que ter comprometimento e entender a grandeza da entrega e que as coisas, às vezes, é bem dinâmico e você, às vezes, vai precisar de uma coisa de um dia para o outro e ela tem que ter disponibilidade, digamos assim, e entender essa questão dessa entrega rápida. Acho que mais o comprometimento e o propósito em si. Quando você fala de propósito, tá falando exatamente do quê? Assim, é de entender o meu propósito como influenciador e comprar essa ideia junto? Sim, eu acho que para eu estar aqui, o meu propósito está alinhado com o seu. Entendi. Então, eu acho que tem que ser um conjunto. Entendi, muito bem. Débora? Eu diria que pode vir sem medo. Esse é um grupo que eu gosto muito de trabalhar. E olha que eu já trabalhei com várias coisas, com várias gentes diferentes da minha vida. A gente é muito... Acho que se pudesse definir com alguma palavra, é mais família mesmo. A gente conversa fofoca no nosso grupo de trabalho, BBB, futebol. E aí, eu acho que a gente é bem alinhado um com o outro. A gente tenta tornar o serviço do outro bem fácil. Pra poder ser rápido na hora de entregar as coisas, exatamente por esse motivo. De que agora a gente tem que entregar isso, mas daqui 2 horas a gente vai precisar entregar uma outra coisa. Então, quanto mais rápido a gente poder entregar e adiante, né, com os passos, melhor vai ser pro grupo todo, eu acho. Que tipo de pessoa você acha que não combina com o nosso time? Não combina gente careta e gente engessada. Engessada? Sim. Em termos de pensamento? Em termos de pensamento. Uma pessoa muito fixa, assim, que não muda de ideia, que não tem flexibilidade. Uma pessoa que não acha que não concorda em estar errada e mudar de opinião depois. Entendi, muito bom. E Iago, o que você falaria para essa pessoa se ela quisesse trabalhar com a gente? Olha, a coisa da dinâmica é real, né? A gente tem que pegar as coisas com certa velocidade, não dá para negar, mas que uma coisa que é do time, assim, é a coisa de poder pedir ajuda, né? Eu estou sempre chamando a Débora e tal, a Débora sempre me chama pra gente se ajudar em umas coisas, com você também é igual. Então, apesar da correria, não é como se você estivesse sozinho naquilo ali, tendo que, né, matar para entregar coisas que não faria sentido. Então, é ótimo de trabalhar com vocês, na real. Eu acho que ninguém aqui trabalha sozinho. Eu dou pitaco nas coisas que o Iago faz, o Iago dá pitaco nas coisas que eu faço. A gente acha que só não dá muito pitaco no da Carol, porque a gente também tá longe de texto, eu não tenho nada a ver com isso. Ainda, né? Ainda. Mas eu aceito a ajuda, tá? Vocês falaram assim, acho que é um ponto em comum, né? Acho que foi a questão da dinâmica, da agilidade. E aí eu vou jogar essa pergunta assim no ar. Eu quero ver quem vai ter coragem de pegar essa bola. E eu quero saber o seguinte, isso quer dizer assim, essa dinâmica, ela tem a ver com a característica do nosso trabalho? Ou eu sou desorganizada e não consigo planejar as coisas? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que a dinâmica tem 100% a ver com o que você faz. Entendi. Com a entrega que você quer, onde você quer chegar. Por ser dinâmico mais por causa disso. Eu acho que mais organizado do que a gente não tem como não. Eu acho que dá um pouquinho, hein? Não, eu acho que dá um pouquinho. O Iago discorda de você, eu quero ouvir. Gente, emprego não tá em risco aqui, tá? É um lugar seguro, segurança psicológica. Tá, então vamos lavar esse pano aqui, esse problema, vamos lá. Não, sobre a organização, gente, eu tenho contato com outros amigos que são designers e tudo mais, gente que trabalha em empresa grande e tal, e não tem mais tempo para todo mundo, tá? Aquilo ali de eu poder abrir meu master de manhã e saber o que eu tenho que fazer no dia, as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa. Então a gente tá na frente um pouquinho. Parabenizar a organização. Sim. Entendi. Eu acho que a gente tem um desafio hoje, né, na verdade, que é algo que eu tô buscando, assim, melhorar, entender como que a gente faz para poder tornar tudo muito mais fluido, que é pela quantidade de assuntos e de clientes que a gente lida hoje, né? Então, por exemplo, o Master ajuda muito. Eu acho que a gente conseguiu super se adaptar a essa plataforma, inclusive o próprio Iago pode colocar aqui pra gente o nome do Master direitinho aqui embaixo, né, Iago, na edição. Você acha isso possível? Claro. Muito bom, muito obrigada pra galera que quiser entender um pouco mais dessa plataforma. Eu já usei ela por muito tempo gratuita, hoje eu uso ela paga e faz, assim, muito sentido, é muito legal mesmo. Mas ela ajuda muito na dinâmica, só que eu ainda não consegui entender como que a gente consegue fazer essa gestão
com vários clientes diferentes. Então, acaba que a gente usa o Trello em paralelo para outros clientes, para a gente conseguir aproveitar o melhor de cada ferramenta. E hoje o nosso desafio para organizar, que eu acho que a gente vai estar, assim, no supra-sumo, né? Quando a gente conseguir ter uma plataforma unificada, onde todas as demandas estarão lá e ficarão fáceis de olhar. Não, independente do cliente, o que eu preciso entregar hoje, ainda que seja para o A ou para o B, né? Eu acho que respondendo sua pergunta, eu consigo responder porque eu sou consumidora do seu conteúdo, né? Por ser da área de RH, então eu comecei vendo e foi um motivo que a gente começou a conversar, foi assim, gente, o que essa mulher, como que ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo que eu quero fazer também, me ensina. E foi assim que a gente começou. E eu acho que as pessoas que estão vendo, ver os seus conteúdos e tudo, elas devem ter essa mesma dúvida. Então, eu acho que não é questão de desorganização. De volume, às vezes, é questão né? que você faz muita coisa ao mesmo tempo, de distintas as coisas. Enfim, eu acho que é mais de volume. E eu acho também que não é necessariamente um mérito, tá? Assim, eu falo porque hoje é um desafio muito grande distribuir conteúdo em tantos canais, que a gente está falando hoje de YouTube. A gente está falando do próprio podcast, né? Antes eles não eram unificados, né? Vamos dizer assim, mas eram conteúdos para 2 plataformas diferentes. A gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o TikTok, né? Então, assim, eu acho que são canais que a gente, querendo ou não, eu tento estar presente ali o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, muita gente fala comigo, Jéssica, você pode, por exemplo, encontrar uma veia de conteúdo única. Por exemplo, naquela semana a gente vai falar sobre liderança. E a gente distribui todos os assuntos de liderança ali, por exemplo, naquela semana em todos os canais. Ou pega um pouquinho do que foi no podcast para distribuir para o Instagram, para distribuir para o LinkedIn. Mas às vezes, principalmente Instagram e TikTok, exige uma questão mais temporal, assim. Tem que ser uma tendência, alguma coisa que está sendo falada ali no momento, que vai realmente ajudar no engajamento. Então fica muito mais difícil, né? Então hoje, aproveitando até, né, o podcast que é sobre o nosso trabalho para explicar, hoje o que a gente faz, né, pelo menos eu tento fazer o máximo possível, é tentar programar mais ou menos como que vai acontecer nos próximos dias, né? Então eu lanço lá, por exemplo, 10 postagens, né, que eventualmente podem ser 1 por dia, 2 por dia ou 3 por dia, né, dependendo do dia ali, porque tem dia que tem um engajamento maior, e distribuo aquilo ali dentro do Master, e aí o Iago se organiza. Para mim já não importa mais, por exemplo, se o Iago vai fazer tudo no mesmo dia, ou se ele vai fazer, por exemplo, de acordo com a agenda dele, né, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Desde que esteja entregue, a gente consiga fazer a postagem naquela semana. Então acho que assim, é um desafio muito grande mesmo, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai organizando. Iago, conta pra galera, assim, o que você mais admira em mim. Gente, só importante, eu acho que é dizer que, assim, eu fiz o roteiro, tá? Mas eu não faço ideia do que eles vão dizer aqui. Inclusive, assim, eu tô ansiosa pra ouvir o que é que as pessoas têm pra dizer. Iago, o que você mais admira em mim? E qual que é o principal desafio em trabalhar comigo? Já pode responder essas duas de uma vez. Pois bem, o que eu mais admiro é a questão de correr atrás das coisas, né? Porque isso vai ser uma coisa que a gente vai falar depois, eu acredito. Mas eu não sei de como é que você passou dessa pessoa que trabalhou com RH por 12 anos, mais de 12 anos, eu acho, para resolver ser influenciadora, né? E aí você está montando esse negócio que dá um resultado super legal, que tem conteúdo super legal e, eu acho que igual qualquer coisa, isso saiu do zero, assim. Mas, por exemplo, eu já tentei, sei lá, criar conteúdo de qualquer bobagem e isso eu não fiquei nessa missão muito tempo. Né? Então é uma coisa que realmente eu fico admirado pela sua persistência e tal, e isso tem, né, tido resultados legais e tal. Tudo, o patrocínio que permite nosso time acontecer e tudo mais. Agora, a parte mais difícil é quando você junta com o A parte mais... Sem dúvida. Sabe qual que é a melhor parte disso, Iago? Ele não tá com fone. Ele não tá ouvindo. Não é culpa dele, eu não acho que seja culpa dele. É culpa de vocês dois igualmente. Agora tá explicado por que eu comecei a rir, né? Iago, muito bom, cara, muito bom. Quer explicar, Débora? Você convive com a gente. Você quer que eu explique isso na cara dele? Por favor, quero ouvir. Gente, acontece o seguinte. Explica pro Pedro, porque... O Pedro é meu amigo. Eu conheci a Jéssica através do Pedro. Mas o Pedro é meu marido, pra quem não sabe. É o marido da Jéssica. O Pedro é a melhor pessoa do mundo, assim. Ele é o maior parceiro que tem mesmo, assim. Só que o Pedro é uma pessoa extremamente que vive no horário do relógio dele.
E o relógio dele tem horas diferentes. Então, horas assim, e tempos e percepções e opiniões e tudo diferente. É isso. E aí ele não quer, assim, a gente tá atrasado, a gente tem que resolver. Tá bom. Estamos atrasados e nós temos que resolver isso. E parado. E aí eu sou completamente diferente. Eu sou o oposto. Eu nunca me relacionei com alguém em nada, assim, nem de amizade, nada que fosse tão diferente de mim. Então, quando a gente tá num processo criativo que envolve o Iago, principalmente, né? Eu quero azul, o Pedro quer branco. Eu quero a logo em cima, o Pedro quer a logo embaixo. E eu faço o briefing pro Iago e no final das contas, quem tá querendo aprovar é o Pedro. Então, assim, a gente acaba tendo um grande problema com isso. O único problema desse episódio é que não tem uma câmera aqui em cima de mim, ó. Filmando a cara do Pedro. Mas eu vou fazer pra vocês a cara que ele tá fazendo. Ele tá fazendo assim, ó. Concordando. É exatamente isso. Ele tá fazendo uma cara assim. Deixem claro pra ele que eu não acho que a culpa é dele. O Iago falou que ele acha que a culpa é sua. O problema é quando são os dois juntos. Não foi isso que eu disse, Débora. Pode ser. Mentira, ele falou que não acha que a culpa é sua. Ele sabe que ele... O problema, se fosse só ele o seu cliente, se fosse só ele, né, o seu cliente, ou somente eu, o seu cliente, tá tudo bem. Os dois aqui não pode ser, né, Iago? Eu entendi. Tá bom, tá tudo certo. Exatamente. Carol, o que você mais admira em mim? Qual que é o principal desafio? O que eu mais admiro é a ousadia. Eu acho que você sonha muito grande, você mira muito alto, e você é muito determinada de aonde você quer chegar. Você tem uma visão muito clara da onde você quer chegar e o que você tem que fazer. E aí, e junto com resiliência, porque você está sempre recalculando a rota, se reinventando para conseguir atingir esse objetivo. Assim, eu acho isso maravilhoso e eu estou aprendendo todos os dias. E o desafio, eu acho que é mais pessoal. Você, por conta que a gente já falou, né, da quantidade de coisas que você tem para fazer, você não está disponível 100% do tempo. E aí eu preciso aprender a fazer autogestão, que é uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, né, uma coisa minha. Então é um desafio / aprendizado, essa questão da autorresponsabilidade, de saber gerenciar o meu tempo. Eu estou aprendendo muito com isso. Mas essa questão do desafio ser pessoal não me convenceu, entendeu? Pelo simples fato de que você tirou a sua responsabilidade de dizer por que eu sou difícil e jogou pra você, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa tão assim, é comigo, sabe? Não é com você. Eu quero saber o que é comigo. Qual que é o desafio de trabalhar comigo? Mas é exatamente isso. Como você não é disponível 100%, porque talvez eu precisasse de alguém até então que falasse, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí eu vou lá, pego e faço. Eu sou muito mais executora. E você deixa mais solto porque você é o seu jeito de trabalhar, tá certíssima, e porque você tem mais um monte de coisa pra fazer. Você não tá aqui pra ficar falando, uma babá falando, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Então, o meu desafio, que eu falei, / aprendizado, é por conta disso. Entendi. Tá. Isso aí vem? Tá. Vamos deixar passar. Um ponto interessante sobre essa questão da disponibilidade, que eu acho que é a segunda vez que Carol falou também, eu tenho alguns horários muito incomuns de produção, né, Débora? A Débora rindo. É muito comum, por exemplo, eu passar a sexta-feira toda sem falar com ninguém, não responder ninguém, focar em qualquer outra coisa, de trabalho ou não, mas assim, sem responder o WhatsApp, porque eu defini que aquele dia não é um dia para eu responder ninguém no WhatsApp. E passar sábado o dia inteiro, ou domingo a noite inteira, até de madrugada, validando as coisas, vendo, mandando mensagem, etc. Então, acho que assim, é um desafio também se adaptar um pouco a essa questão do horário, né? E querendo ou não, pela questão do timing, da velocidade e tudo mais, acaba que eu tenho essa ansiedade de ser respondida e de falarem comigo naquela hora, né? Então, assim, se às vezes... 11h30 da noite. 11h30 da noite, no domingo. Até eu perceber que não, Jéssica, né? Parece. Como é que é? A primeira vez que a gente trabalhou junto, que eu precisei fazer alguma coisa pra você, era tipo 12h15, mais ou menos, eu tava almoçando, e aí o tempo de eu voltar pro computador, você tinha me ligado tipo 7 vezes. mas foi a primeira vez só. Eu falei, que isso? Deixa isso acontecer. Daí você falou, não, eu tô com muita pressa. Eu falei, não, beleza, tá bom. A sorte é que o Iago é muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Tanto que... Mas assim, eu acho que uma coisa também, retribuindo um pouquinho, falando de volta, né? No caso do Iago especificamente, ele já entendeu um pouquinho essa questão dos meus horários, né? Como é que funciona e também até da minha ansiedade com relação a isso.
E eu sei que ele faz de tudo, não só ele, acho que todo mundo, né? Mas o exemplo que eu vou dar é com relação a ele. Ele faz de tudo pra me atender exatamente no momento em que eu preciso. E aí, quando ele fala que não dá, é porque realmente não dá. Às vezes, por exemplo, eu já precisei de alguma coisa, eu tava até do lado do Pedro, e aí eu falei com ele, nossa, amor, eu precisava tanto disso, mas o Iago falou que não vai conseguir, mas eu não posso nem questionar, porque ele sempre consegue. Se ele tá falando pra mim que não consegue, é porque realmente ele não pode, então eu preciso confiar. Né? Então, acho que assim, é uma questão também de reciprocidade, né? Eu acho que quando a gente entende o outro, com quem que a gente tá trabalhando, tanto daqui pra lá e de lá pra cá, eu acho que as coisas elas ficam muito mais fáceis também. Iago, voltando pra você, né? Aproveitando aí. O que você pode dizer que você aprendeu comigo, seja no aspecto pessoal ou profissional, que você vai levar pra vida toda? Você fala, não, isso aqui eu aprendi com uma pessoa que eu trabalhei uma vez em 2022. É o que a gente conversou isso tem pouco tempo, e é o que eu quero implementar na minha vida, que é a coisa a palavra final é do especialista, e tem que ser do especialista. As pessoas podem dar a quantidade de sugestão que elas quiserem, mas quem entende do assunto tem que falar por último, e é isso, assim, não tem muita briga a ser feita. E se eu tivesse adotado isso há mais tempo, quando eu comecei a trabalhar com design, eu não teria perdido alguns anos de vida, eu acredito. Você teria sofrido menos, né? Com certeza. É bem importante isso, assim, para dar um pouquinho mais de contexto também. Eu acho que isso tem a ver com confiança, né? É uma coisa que eu aprendi muito quando eu comecei a perceber que eu precisava de várias frentes dentro do meu negócio. Se eu trouxe alguém para o meu time e eu não der conta de confiar que essa pessoa ela vai conseguir fazer o que ela faz, para mim fica ruim. Se eu não confiar que o Iago como especialista, você como especialista, a Débora como especialista, estão fazendo tecnicamente o que deveria, não sou eu necessariamente que preciso dar esse pitaco e falar assim, não, isso aqui não é desse jeito, isso aqui não deveria ser desse jeito, né? Eu acho que a gente é bom em alguma coisa, a gente tem que identificar isso, né? Tecnicamente, hard ou soft skills, e confiar que isso realmente vai ser feito dentro daquela questão do especialista, né? Carol, o que você aprendeu comigo? Eu vou contar brevemente uma coisa que aconteceu no final do ano, né? Nesse meu processo de mudança, é sempre dolorido toda mudança. Eu tava sofrendo, a Jéssica, eu compartilhava com ela. E aí eu tava meio frustrada, decepcionada, não sei, com o mundo do RH. E aí eu peguei e falei com a Jéssica assim, cansei, chega, não quero mais trabalhar com RH, vou mudar de área, porque pra mim não dá mais, não tô feliz. E aí ela falou pra mim assim, desistir não é uma opção. Se você não tá satisfeita, se você não tá com o contexto geral, você tem que fazer alguma coisa para contribuir, para melhorar esse cenário, né? Ser uma agente de mudança. E eu levei isso para minha vida além do profissional, assim. E eu sempre penso nisso quando eu não tô muito bem. Eu falo assim, não, desistir não é uma opção. Até na minha vida pessoal, não é uma opção. Então, acho que isso, com certeza, eu vou levar. E eu acho que no caso de RH, assim, se eu tivesse que contar, fazer um compilado das mensagens que eu recebo, né? Seja no Instagram, seja né, enfim, qualquer outro canal ali que normalmente os seguidores têm acesso, eu poderia dizer que essa questão do desistir do RH é uma coisa muito comum, né? As pessoas vêm normalmente falar assim, Jéssica, eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo ser RH, eu não consigo colocar as coisas que eu acredito ali em prática, as pessoas não compram a ideia do RH, as pessoas não acreditam no RH. E é um pouco do que eu falo pra todo mundo, né? Eu acho que, assim, uma coisa é a escolha que você fez de uma profissão. Outra coisa é o valor que o outro dá pra sua profissão. São coisas completamente diferentes, né? Então, acho que, assim, principalmente no contexto atual, né? Do que a gente tá vivendo, assim, de economia digital, de percepção de que as pessoas realmente importam, eu acho que a gente tem muito campo, muita empresa, muito lugar que realmente entende que o RH é um profissional de valor, é uma área de valor, e que as empresas precisam, né, de fato. Aí, se a gente vai dar conta em termos de capacitação de ocupar essa cadeira ou não, aí é uma outra história, uma outra conversa individual. Acho que cada um tem que se capacitar para sentar nessa cadeira, né? N desafios que a gente fala em outras pautas aí. Mas desistir da profissão por isso, acho que não é um caminho, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar da escolha que a gente fez, bater ali, né, até o final da escolha que nós fizemos, e encontrar um lugar que seja condizente com aquilo que a gente quer entregar. Né? Obviamente isso não vale só para RH, mas eu acho que RH é uma área que é muito frustrada ainda em muitas empresas, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Débora?
que você aprendeu o meu comigo? ficou mais pro pessoal, viu, gente? Que isso, acho que eu vou ser a pessoa que... Eu tô na psicologia aqui agora, uai. Divã. Eu tinha muita mania de ficar olhando, assim, principalmente pra pessoas que eu não tenho noção da realidade. Falar, nossa, fulano faz isso, isso e isso, olha aqui como que é. E com você, eu falo isso sempre, porque a Jéssica é minha amiga pessoal, além da gente trabalhar junto. Eu falo sempre isso com ela. Que ela me ensinou muito a olhar a realidade da outra pessoa, mas sem a minha métrica. Porque a realidade do um não se aplica à minha e os meus olhos não vão enxergar a realidade do outro, porque eu não sei o que ela tá passando. E eu acho que é isso. Ela me ensinou isso na pele. Eu achei que você ia falar outra coisa, você acredita? Eu achei que você ia falar sobre aquela questão da confiança. De confiar que o outro vai fazer exatamente o que ele se propôs a fazer. Você lembra? Da história lá do... Da minha? Eu achei que você ia falar isso. A questão de não confiar nas pessoas, assim, tão profundamente. Eu ia, mas você acredita que eu fiquei com medo? Medo do contexto? Eu acho que o contexto não precisa, né? Não, você pode falar Raso. o total, o que você aprendeu com tudo isso. Eu fiz uma dívida confiando numa pessoa bem próxima a mim. E aí, no final das contas, eu tive que me virar nas últimas parcelas. E aí, a Jéssica virou... Posso falar a frase que você disse? Pode, ué. Ela virou pra mim e falou comigo assim... Você não pode confiar em ninguém mesmo, nem em mim. Porque se eu precisar, se a minha família precisar de alguma ajuda e essa ajuda for financeira ou de qualquer coisa que for, e eu tiver que tirar de você pra dar pra alguém da minha família, primeiro eu vou salvar minha família. Então você fica na sua aí, não fica com essa de confiar, ainda mais coisas de valor, em outras pessoas, só confia com o que está na sua mão. Exatamente. Aí tem um ponto importante, né? Por que eu dei pra ela esse exemplo de família? Porque, no caso, na minha relação com ela, eu apenas, né, então, hipoteticamente aqui, deixaria de pagá-la, pagar o salário dela, se fosse em função da minha prioridade máxima, que é a minha família. Uhum. Mas as pessoas têm prioridades diferentes, né? Às vezes, a prioridade da Carol, em detrimento de um pagamento que ela tem que fazer pra Débora, é viajar pra praia, né? Ela não vai pagar. Meu Deus, Carol. Como é que é? Você acha que eu vou pro Rio de Janeiro como? Sempre nós devendo alguém. É óbvio, entendeu? Eu não sei o que é pior. A Carol ter ficado devendo a Débora ou a Débora trazer esse assunto pro RHQ. Eu acho que é um pouco dos dois, Eu vai. acho que eu tô querendo que ela queria vergonha na cara dela, e é isso. É isso. Então, assim, a gente precisa entender os limites da confiança, né? Porque quantas vezes, né? Eu falo no ano passado, isso pra mim também foi um grande aprendizado. Pra eu ensinar isso pra Débora, eu precisei aprender isso na marra também, né? Que várias pessoas falavam assim, não, você fica tranquila, que eu vou te apresentar pro fulano vai fazer negócio com você e tá tudo certo. Nossa, você pode ficar tranquila que o ano que vem eu tô com você, não tem tempestade que caia que eu não vai estar com você. E a pessoa não tava lá. Nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, nem 4, né? Então, acho que assim, a gente precisa ter muita cautela, realmente, quando a gente... ao invés de a gente depositar a expectativa no que o outro vai fazer, então ter certeza que ele vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, olha, pelo jeito que o Iago tá falando ali, parece que se ele tiver comigo vai ficar um pouco melhor do que se eu estiver sozinha. Então, se o Iago aparecer pra me ajudar, tá ótimo. Mas se ele não aparecer, o que eu posso fazer pra poder fazer com que aquilo que eu tô pensando dê certo, né? Então, no final das contas, a gente tem muita gente querendo ajudar, né? E pouca gente, de fato, do seu lado na hora que você chama pra poder participar. Então, essa é uma coisa que eu aprendi, assim, muito na marra e que eu acho que é bem importante falar também. Débora, eu não te perguntei o que você admira em mim. E o principal desafio não é dificuldade, como o Iago fez questão de trazer. Dificuldade, né? Não é uma dificuldade, é um desafio de trabalhar comigo. Nosso elenco tá rachado, só pra contar pra vocês. O que eu mais admiro na Jéssica, eu falo sempre pra ela isso. Ela é uma pessoa que funciona muito bem sob pressão. Isso é qualquer coisa que ela tiver que fazer. Sob pressão, ela faz muito bem feito, como se nada tivesse acontecido. De escrever um texto gigantesco, um artigo enorme, a resolver um pequeno problema que ela tem que sair de casa e deixar de fazer alguma coisa pessoal pra poder resolver. E o principal desafio, e aí é comigo, é que eu sou uma pessoa, não pessimista, mas eu sou uma pessoa cautelosa. Então eu vou fazer alguma coisa, já penso no que pode dar errado. E ela fala uma frase que me mata. Vamos soltar os bois, depois a gente compra as coisas pra colocar no cercado. E aí me mata quando ela faz isso, porque eu já fico preocupada no pior e ela tá muito tranquila.
Eu acho que assim, isso é uma frase que eu peguei de alguém, tá? Mas exatamente por isso, assim, eu sou mais, pelo volume de coisas, eu não consigo investir muito tempo analisando todas as possibilidades, todas as questões de risco, né? Então, ao invés de eu ficar 3 meses pensando no que fazer, eu faço e no meio do caminho eu ajusto a rota. Que acho que tem um pouco a ver com o que você falou lá no começo, né? Ou eu tô planejando ir por aqui. Pode dar alguma coisa errada, mas então eu penso no plano B. Se der errado, eu pulo pro lado de cá. Se der errado, eu pulo pro lado de lá. Mas eu vou fazendo, né? Uma hora a gente vai acertar. Né? Acho que tem um pouco a ver com a veia do empreendedorismo também, né? Que eu acho que é um pouco do que eu descobri aí ao longo da minha jornada. Acho que isso faz sentido. Vamos parar de falar de mim um pouquinho? Vamos usar um pouquinho da expertise da Carol como RH, né? E um pouquinho aí da idade do Iago e da Débora, né? Que eu acho que são bem parecidas, eu acho. Sim, você tem 26, Iago? 25. 25, eu também tenho Quase 25. 25. São idades parecidas e são... Entendi. Eu sou a tia do rolê, então. Você é a tia do rolê, porque eu não vou falar a minha idade, senão você ficou como tia. É isso, né? Ótimo. Vamos usar um pouquinho também da percepção de vocês de mercado, do que é importante para um ambiente de trabalho, o que a geração de vocês tem valorizado, para poder contar um pouco essa história para quem está nos ouvindo aqui. Então, Débora, hoje, com tudo que você viveu, com o que você vive, com o que você aprende, acho que pelo RH também, todos os conteúdos que a gente produz, acho que dá para ter uma noção do que tem disponível hoje no mercado, de oportunidades e tudo mais. Mas se você sair hoje, né? Quando você sair, né? Da nossa jornada juntas, assim, o que você vai valorizar numa empresa, no ambiente de trabalho, para poder escolher a sua próxima porta? Acho que as pessoas. Como eu disse, eu já trabalhei com muita gente chata. Muita gente Trabalhou ignorante. em governo, né? Trabalhei prefeitura, alguma coisa assim no estado, né? Trabalhei com criança, trabalhei com promoção de evento, trabalhei com festa de casamento, festa de 15 anos. Defender, né? Hã? Tá difícil defender, tá difícil, né? tá Eu já fiz difícil. muita coisa, Já fui muito subordinada a várias pessoas. E esse é o problema. Eu acho que é isso. Eu não consigo lidar com gente mal educada. Gente ignorante, gente que manda e faz, não sei o que, e bate. Eu não consigo. E é isso, eu acho que eu valorizo esse ambiente. Esse ambiente mais leve, então, onde as pessoas se ajudam, onde existe a conversa, o diálogo. Eu acho que é nesse sentido. Isso. Como é? Vamos lá, as nossas perguntinhas diferentes do roteiro. Como é que uma entrevista de emprego, já tô ajudando, já tô preparando meu time para uma entrevista de emprego, né? Então, assim, já tô ajudando, tô colaborando, né? Tem que ser construtiva. Como é que você perceberia ou perguntaria ou abordaria a recrutadora ou o recrutador para saber se aquela empresa ela tem boas pessoas com as quais você gostaria de trabalhar? Você quer uma resposta? Pergunta. Não, eu vou te surpreender, você tá sabendo disso? Você sempre me surpreende, não seria a primeira vez. Ia perguntar sobre a cultura da empresa. Olha, Carol, que orgulho. Assistindo todos os conteúdos. Eu sou orgulho dessa mesa, infelizmente. Você perguntaria como é a cultura, Com certeza, isso? eu quero saber quantas mulheres tem lá dentro, quantas pessoas negras tem lá dentro. O que mais? Quais são as oportunidades que eles dão pros estagiários, qual é o processo de sucessão da empresa. E aí, Arthur. ela tá de Pegou o cara. Arthur agora. Você tem um episódio incrível sobre sucessão com o Arthur Rufino, Diogo Oshi, da Swile. Então fiquem à vontade para assistir. O melhor. O Iago vai deixar... Não, o Iago não. A gente vai deixar na descrição. Pronto, é isso. Eu vou deixar, no caso. É isso. É o melhor que tem. É isso, eu acho que eu perguntaria essas coisas. Que são importantes. Eu acho que a gente tá num momento atual mundial que cultura, e o que trata a cultura é quantas mulheres, pessoas negras, se tem algum... Eu acho que uma coisa que eu perguntaria muito como funciona o recrutamento de estagiários. De estagiários? Você acredita? Não. Porque eu já fui estagiária e foi a época que eu mais sofri na minha vida. Interessante. Eu não tinha pessoas do meu lado pra mim. Eu lembro que no meu primeiro mês assim de estágio, eu não fiz absolutamente nada. E quando me trocaram de lugar, eu fiquei penando assim, horrores. Eu cheguei na minha casa chorando, falando Isso é que eu ia falta de sair. um Boarding. Isso! Tá tudo em dia aqui. E de uma liderança para desenvolvimento. É isso. É isso. Foi o pior momento da minha vida, eu acho. E eu trabalhei com muita gente boa, assim, em conhecimento. Era os melhores, eu trabalhava pro Estado. Era uma galera que conhecia demais, mas eles eram nem aí. Deixa essa menina aí, ela vai se virar. Só que aí eu me virei, e aí eles queriam me continuar comigo lá, e eu não quis. Muito bom. O que você valoriza hoje no ambiente, assim, se você seguisse a sua jornada aí e procurasse um emprego dos seus sonhos, assim, onde você gostaria de trabalhar? Trazendo
pra minha expertise e pra minha geração, tá? Porque eu também sou dessa geração aqui. Diz que é, Débora. Diz que é. Primeira coisa, segurança psicológica. O que eu quero dizer com isso? Eu ter segurança de poder me abrir, que foi até como que eu comecei a trabalhar, né? Expondo uma vulnerabilidade, sem me preocupar se eu vou perder meu emprego por causa disso, se vai ser questionado o meu lado profissional por conta disso. Isso junta com liberdade e comunicação, de eu poder ser aberta para falar e trazer questões, e como acontece também com você, eu ter a liberdade de falar, olha, eu não vou conseguir te entregar no prazo, ou eu tô com dúvida disso, ou eu não sei fazer isso. Eu acho isso muito importante e eu percebo que muitas pessoas não vários lugares não têm essa abertura, as pessoas ficam nervosas. Então eu acho que assim, nesse atual momento que muita gente está adoecendo, né, psicologicamente, é muito importante você se sentir seguro e ter essa comunicação aberta e a flexibilidade também de trabalhar de onde você quiser, da hora que você quiser. Enfim, eu produzo conteúdo de madrugada, que é a melhor hora que eu produzo, então assim, não tem como. Entendi, muito bem, já vou conectar vocês duas logo que eu vi o Iago. Iago, e pra você, assim, o que pra você é um ambiente onde você buscaria oportunidades, que te brilharia os olhos? Iago, não responde ainda, espera. Ela não colocou todinho até hoje, você acredita? Eu sabia que ela ia levantar o motinho do todinho. Ela não colocou todinho pra gente e nem o patinete. Eu sabia que ela ia levantar. Na quadra, basicamente, eu entrei lá com fome e saí com fome. Eu fiquei lá o dia Tóxica. inteiro. Como assim? Gente, a companhia de Thais, ela acabou com a minha reputação de RH, de liderança, de qualquer coisa, porque eles têm todinho no escritório. E nunca mais essa galera vai esquecer que eles dão todinho. Mas aí fome é sacanagem. Não ela levantou esse motinho ano passado. Levantou. E com razão. Não tem todinho? Poxa. Mas agora ele pode responder, Débora? Pode. Pode. Bora lá. E quando tiver, eu vou querer a minha cota na minha casa, por favor. Manda pelo correio. Eu trabalho de home office, vocês me pegam aqui. Vai parecer que é combinado, mas é o que as meninas falaram e eu vejo assim como necessário, né? Eu tinha colocado como ambiente compreensivo, assim. Bom, acho que tanto a Débora quanto a Carol, a gente pode dizer isso, assim, a gente trabalha muito, a gente gosta de trabalhar. Essa não é a questão. Mas nós também não somos máquinas, né? E eu não estou dizendo isso como indireta, Jéssica, porque você entende que nós não somos máquinas e você está sempre, né? Às vezes. Às vezes ela Cara, tem dia que não dá, tem dia é isso, assim, tem dia que não dá, tem dia que tem outras coisas para serem feitas, tem dia que a gente tem dia que a gente tomou vacina. Tem né? dia que a Débora pegou Covid, né, Débora? Sim. Cada dia é um doente nessa equipe. Ser levadas em conta. Sim, a gente tem que revezar, pelo menos. Aí eu avisei a Débora pra ela não tomar vacina no dia que eu tomei, porque senão ninguém ia trabalhar. Mentira! Ele avisou. Só a Carol. Mentira, ele não fez isso não. Eu juro por Deus que ele avisou. E ele avisou agora de novo. Agora a gente vindo pra São Paulo. Não tome essa vacina. Ele manda mensagem. Loucura. É isso. Porque ele achou que ia ficar... Gente, eu não sou antivax, tá? Eu não sou antivax. Só tem um tempo certo, né? É só pra ele melhorar pra eu poder tomar minha dose. Falei, Cada um no seu tempo. vai te derrubar, não toma ainda. É isso. Eu vou só completar. E é exatamente isso que eu espero, assim, de verdade. Pode falar aí. Perdão? Pode ir. Não, era isso, basicamente. Eu vou só completar minha frase. Eu lembro de uma coisa muito assim, no início do meu estágio. No meu primeiro dia, assim, eu não entrei direto no setor jurídico. Eu passei por um outro setor e me indicaram pra lá. Aí eu fiz um processo seletivo e passei. Caí lá, a galera me deixou de canto. E aí uma menina virou pra mim e falou comigo assim, pega esses documentos e envia pra mim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu perguntei, como faz isso? Aí ela, você preenche o VA e entrega no setor de transportes. O que é um VA? Que eu nunca tinha olhado pra um de perto. Não sabia nem preencher. A menina chegou perto de mim, olhando na minha cara, riu na minha cara. Falou assim, não é possível que você tá... Nem acho que eu tava no 5º período. Que você está no 5º período da faculdade de Direito e você não sabe preencher um VA. E eu disse, não. Você acredita? Não sei preencher um VA. E aí ela passou o resto, eu lembro disso. O resto de todos os meus dias daquele estágio falando na minha cara. Aí depois ela teve que meio que dar o braço a torcer, falando que eu era boa de serviço, tal, mas que eu não sabia preencher o VA.
E aí, engraçado, e você não quer me ensinar, né? Pelo jeito. Eu mandaria de volta. E pelo jeito você não quer me ensinar. Quem é pior aqui? Né? No caso. É complicado. Gente, ó, pra gente começar a partir aqui pro final, né, do nosso episódio, eu pedi pra que os meninos, eles pudessem, as meninas, ou o menino e as meninas, elas pudessem, ele pudesse, separar uma ou algumas perguntas pra mim sobre mim. Então eu vou sobre mim ou sobre qualquer coisa, na verdade, né? Perguntas pra que eu pudesse responder de curiosidade, de coisas da minha vida, enfim, alguma coisa que eles queiram saber ou que eles já sabem, que acho que é importante a gente registrar aqui no episódio, né? Mas antes disso, antes da gente partir pra esse final, é bem importante você me seguir lá no Instagram, se eventualmente você ainda não segue. É @jessicamartins_RH_. E pra você conseguir acompanhar ali, sempre que a gente postar novos vídeos aqui no YouTube, é só você ativar o sininho, né? Se inscrever e ativar o sininho pra você receber aí sempre que a gente postar um novo vídeo. Posso começar com você, Carol? Pode. Você trouxe uma pergunta só, né? Só uma, isso. Já ouvi você contar a sua história várias vezes, da sua trajetória profissional, mas eu acho que eu não sei por que você decidiu largar o CLT para empreender, assim, qual foi essa virada de chave que falou assim, agora eu quero influenciar pessoas, profissionais de RH, eu quero ser referência nacional nessa área. Tipo, quando foi esse start? Quando foi, eu acho que foi em 2016, se eu não me engano, mas o que foi é bem mais importante. Sim. Até, né? Foi por um processo traumático que eu vivi dentro de uma empresa, né? Então, eu trabalhava ali, já tinha ali meus 12 anos, mais ou menos, de RH. E eu fui implementar o RH dentro de uma empresa de construção civil familiar. E, assim, eu lembro, gente, inclusive foi daí que veio uma das minhas tatuagens, tenho 14 ou 15 ou 16 no máximo, mas foi quando veio uma delas, que é o seguinte, sempre quando tá tudo muito bom, em algum momento alguma coisa ruim vai acontecer. Do mesmo jeito como pode ser que esteja acontecendo algo muito ruim, em algum momento as coisas vão melhorar. Queira você, né, se quiser ou não, as coisas elas são assim, independente, não depende muito de você. E aí eu lembro de eu estar naquela empresa ali há uns 6, 7 meses e tá tudo bem, cara, ninguém reclamava de nada que eu fazia. Era implementação de processo de RH, né, uma série de coisas acontecendo, mudanças, e ninguém questionando nada. E aí deu tipo isso, 7, 8 meses as pessoas começaram a me tratar extremamente mal. Começaram a não aprovar nada que eu fazia. Tive problema com a família, as meninas, as filhas, na época, começaram a me perseguir, não começaram a deixar eu fazer nada, não começaram a viajar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E eu comecei a perceber... Isso os donos? Também os donos, né? As não filhas do dono. Ah, tá. Na verdade, tinha liderança. Era todo mundo muito tempo lá, né? Era coisa de 15, 20 anos, 30 anos na empresa. E aí, as coisas começaram a ficar muito ruins pra mim. E eu comecei a pensar, gente, pela primeira vez, foi a única e primeira vez. Se é a primeira, a única, é a mesma coisa, né? Que eu pensei, eu não quero trabalhar com RH. Eu acho que eu não sirvo pra isso. Definitivamente, eu acho que não é isso que eu sei fazer. E foi quando eu fui pra terapia, né? E aí fui entender se era um problema meu, se era um problema do outro. E aí é um pouco da parte da história que grande parte das pessoas que me seguem e acompanham e já sabe, que é quando eu fui fazer Fundação Estudar, né? Que eram dois finais de semana pra descobrir o Sonho Grande, que inclusive é uma consequência aí, um projeto que é a consequência do livro Sonho Grande aí do trio da Bembev. E aí eu percebi que o problema não era eu, o problema eram as pessoas e onde é que aquelas pessoas gostariam de chegar. Eu queria voar muito mais alto e elas gostariam de permanecer ali como elas estavam ali há muito tempo, 15, 20, 30 anos, alguns um pouco mais novos, mas coisas de 6, 7, 8 anos, e eles queriam fazer as coisas e manter as coisas do jeito que elas estavam. E aí foi quando eu saí, né, e aí eu falei, bom, eu acho que no final das contas o aprendizado todo eu preciso pegar tudo que eu acredito e colocar com força total em um negócio que é meu. E aí foi quando eu fui entender o que era empreender. Então, meus pais são, né, extremamente conservadores, eu sou filha única. Quando eu comecei a empreender, né, aquele papo que grande parte das pessoas já sabem também, eu saía de casa para trabalhar, para buscar oportunidades, né, dentro do contexto do empreendedorismo. E meu pai perguntava, você tá indo fazer o quê? Você arrumou emprego? Meu pai, tô indo trabalhar, eu tô tentando buscar oportunidade, mas isso não é emprego, né? E aí eu fui lidando com isso aí por muitos meses, até conseguir realmente avançar. E aí nesse processo aí, eu descobri que eu era uma boa comunicadora, em função do RH Summit, por ter sido âncora, por ter sido curadora. E aí de 2019, mais ou menos, no final de 2019 pra cá, eu me reposicionei como uma influenciadora de RH
pra conseguir passar todas essas mensagens, insights, amarrar essas histórias todas aí pra galera. Agora fez mais sentido o porquê desistir não é uma opção. Estamos aqui hoje. É verdade, eu não tinha associado a isso que eu falo pras pessoas, a isso não. Interessante. Sua pergunta, Débora. De onde vem tanta autoconfiança? Essa é a minha pergunta. Porque eu passo a maior parte do tempo com a Jéssica. Juro, eu converso mais com a Jéssica, eu converso mais com as pessoas desse time do que com muita gente da minha família. Eu sei que tem notícia da Carol, tem notícia do Iago, tem notícia da Jéssica mais ainda. Mas eu quase não sei de alguns familiares. Então, pra mim, mesmo que acompanho ela de perto, porque onde ela vai, a sombra dela sou eu queria saber, porque eu não entendo de onde vem. E eu acho bizarro. Eu não tenho uma resposta, assim. Tem gente que acredita em astrologia e eu poderia dizer que é o meu signo, eu sou ariana, né? Eu poderia dizer que foram situações, pensando na psicologia, que a minha infância me submeteu. Então, assim, eu precisei muito novinha liderar assuntos difíceis na minha casa. Se eu não fizesse isso, meus pais não fariam. Então, quando eu falo muito novinha, é coisa de 6, 7, 8 anos. De entrar em pequenas discussões e tudo mais. Pra você ter ideia, quando eu era novinha, meu apelido era Tupetuda. Minha mãe só me chamava de Tupetuda. Então, muito pra frente, muito questionadora, muito... Quero entender o que tá acontecendo. Fui demitida algumas vezes dos meus estágios porque eu enfrentava as lideranças. Porque eu queria saber. Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 17 anos. Então, filha única, indo pro mercado com 17 anos de idade, fazendo psicologia, achando que entende a cabeça de todo mundo, né? Eu ia pro estágio achando que todo mundo tava errado. Todo mundo tava errado e que eu queria entender o que tava acontecendo e tudo mais. E nisso aí eu ia, né? O Pedro tá fazendo o quê, Nick? Que tá falando? Tá concordando? Não. Então, eu queria o tempo inteiro questionar tudo, né? Então, acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade, com um pouco das coisas que eu precisei fazer. Mas é engraçado que eu sou dois grandes extremos, assim. Eu tenho algumas crises de pânico, de ansiedade. Já calculei nos últimos 4 anos umas 2, 3 vezes por ano. Daquelas de sentar no chão, chorar muito, 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 ter falta de ar e poucas coisas me tiram daquele estado. Então, acho que como eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa na cabeça, não dá muito tempo. Ou eu tenho que fazer e me posicionar e ser o que eu sou, ou ninguém vai ser pra mim. Né? Ou eu tenho que assumir a frente das coisas, ou ninguém vai assumir pra mim. Só que parece que quando o meu espírito estabiliza, né, e ele fala, peraí, olha tudo que tá acontecendo, olha, aquele negócio vai me afogando. E aí eu fico com falta de ar, eu tenho crise de ansiedade, mas aquilo passa. E eu sei, assim, até mais ou menos quando ela tá pra vir e eu ficar absolutamente maluca. Então não sei de onde é que vem exatamente, mas eu acho que eu não tenho muita opção. Você consegue entender? Entendi. É isso ou é isso? Eu não tenho muita opção também, não, mas assim... Não funciona. Não. Também sou tupetuda, mas vira e mexe, estamos ali em posição fetal. Aos prantos. E não são poucas vezes no ano. Não, eu não sou. Eu sou zero. Eu sou muito... Neném, negocinha. Eu sou bem chorona, então... Isso você tá errado. Tá bom, tô errada. Deixa eu chorar. E saio. É perfil mesmo, acho que é um pouco disso. Então eu acho que é disso que você tá falando, né? A pessoa tem que entender que, assim, chorando ou não, minha filha, você tem que ir. Eu resolvo. Vai ter que fazer. Mas eu acho... Não, mas eu falo dela de questões do tipo assim... Ela vai resolver alguma coisa com uma outra pessoa que não tem nada a ver com o que ela entende. Vamos supor, ela quer aquele armário na casa dela e ela tá falando, você tá colocando errado. E o cara... Pode ser que ele realmente esteja colocando errado. Você tá colocando errado e eu só vou te avisar uma coisa. Na hora que você vê que você tá colocando errado, eu não vou sair lesada. Vira as costas andando. Eu acho que acho que é um pouco do que me ajuda hoje no meu ambiente de negócio, assim, de Jéssica como empresa, é que eu pego muito fácil a percepção, o que tá acontecendo no ambiente. Talvez a psicologia tenha me ajudado muito nesse sentido. Então eu consigo perceber o que tá certo, o que não tá errado, que o movimento não tá legal, assim. E acaba que meu jeito autoritário, às vezes, de falar... Ele faz a pessoa que conhece duvidar que conhece, né? Então, acho que tem um pouco disso. Enfim, nenhuma vantagem nisso. Iago, sua pergunta? Bom, qual que é o sonho da Jéssica para a carreira dela? Mas eu tô falando da coisa mais distante possível. Mais distante possível? Aquela coisa que quando você tá à toa, sabe aqueles momentos que você só deixa sua mente ir assim? Você fala assim, um dia eu quero ser isso. Qual é? Cara, assim, eu acho que um pouco
do porquê eu trabalho hoje é uma coisa distante, né? Assim, apesar de eu ainda ser referência para muita gente, né? Principalmente daquelas pessoas que me acompanham, eu conheço muita gente que me acompanha há muitos anos. Tem gente que vira e mexe, eu comento com alguém, eu falo, caramba, hoje uma pessoa veio me abordar ali no Instagram ou algum outro meio falando que me acompanha desde o primeiro Summit, desde o segundo Summit. Então é papo de 3, 4, 5 anos, dependendo. Então, para algumas pessoas, quando elas me conhecem, eu acabo me tornando uma referência de conteúdo, de direção e tudo mais. Mas eu tenho um grande sonho, que é para isso que eu trabalho todos os dias, de me tornar uma das maiores, né, referências de RH do Brasil. Né? E aí, talvez uma das maiores seja o meu sonho menos ambicioso e a maior seja o meu mais ambicioso, né? Porque tem várias pessoas muito boas por aí. Então, eu acho que é pelo que eu trabalho todos os dias. Então, tudo que a gente faz aqui hoje no time, de conteúdo profundo, de conteúdo que impacta, de identidade, de projeto, de produto, de mídia, de imprensa, tudo que a gente faz é pensando realmente em me tornar uma das maiores referências. Assim, quando você falar em RH, não tem como não falar da Jéssica, né? Então, acho que esse é o meu maior sonho hoje. E eu não olho pra outra coisa, tá? Pra te ser muito sincera. Uma vez eu ouvi, não acho que dá pra tomar isso como uma verdade pra vida, não, mas é importante. Que quando você quer muito alguma coisa, não tem plano B, né? Tipo assim, é o seu plano A e é o plano A que precisa dar certo e é isso. Não acho que isso vale pra tudo, tá? Porque o plano B às vezes dá uma salvada, porque nem tudo tá dentro do nosso controle. Mas hoje pra mim esse é o único plano e essa é a única coisa que precisa dar certo. É ambicioso o suficiente pra você, meu amigo? Pra mim, sim, claro. Pra mim, que... Eu queria complementar a pergunta dele perguntando quando você fala ser a maior referência, o que você quer dizer com isso? O que é ser a maior? É o selo de maior referência? O que é ser a maior Quem referência? Que vai validar isso? Quem que vai validar Não, isso? o que é, assim? O que você vai Eu vou te passar dizer agora, algumas coisas que vão acontecer que vão me trazer isso. Por exemplo, hoje eu sou convidada para palestras, mas não para muitos eventos. O CONAR, por exemplo, né, que é um grande evento. Eu gostaria de estar lá palestrando a convite de alguém, de lá, de dentro. Falando, nossa, eu quero fazer o CONAR. E primeira pessoa que vem na cabeça da galera fala assim, a Jéssica não tem opção, a Jéssica tem que estar aqui, eu preciso chamar ela, né? Eu quero ser conhecida entre todos os influenciadores de RH. Hoje a gente tem muito influenciador neutro, né? A gente tem muita gente que fala como porta-voz de determinadas empresas. Então acaba que são chanceladas. Como a própria Mônica Hauck, que é uma grande amiga, por exemplo, que é da Solids, mas ela representa a Solids, né? Então ela é CEO da Solids, mas ela é uma influenciadora, ela fala muito de RH, tá muito em evento e tudo mais. Então, quanto mais eu aparecer nesse tipo de evento, quanto mais meu rostinho tiver numa Você S.A. ou outras revistas, por exemplo, corporativas de negócio, falando sobre pessoas e tudo mais, eu acho que é legal. E eu acho que a gente acaba sentindo isso pelo movimento do mercado. Não só pelos convites, mas por tudo que acontece nas redes sociais, pelas visualizações no YouTube. Então, tudo isso vai me dando alguns indicadores, sabe? Então, acho que é isso. Entendi. Respondeu? Respondido. Muito bom. Faltou alguma coisa do nosso roteiro? Alguma coisa que veio na cabeça de vocês depois que tudo passou? Né, que tá quase acabando aqui, né? Vocês estavam extremamente nervosos, mas tá tudo bem, foi tudo bem. Alguma coisa mais que faltou aqui do nosso roteiro ou da cabecinha de vocês? Talvez as pessoas queiram saber da Jéssica para além do profissional. Às vezes, qual a sua meta ambiciosa na sua vida pessoal? Cara, eu acho que isso é um ponto interessante, assim. E é uma coisa que eu tenho como plano A também, não tenho como plano B. Durante muito tempo na minha carreira, eu me doei muito, né, para os outros, assim. Sempre fiz negócios voluntários, sempre doei meu tempo para ajudar negócios e ganhei pouco ou nenhum dinheiro com qualquer uma dessas coisas que eu fiz. Então, eu sempre mirei muito mais no meu crescimento profissional, em aprendizado, em desenvolver network, em relacionamento, aquela coisa de plantar a sementinha mesmo. Então, tô ajudando hoje a Carol, tô ajudando depois vai ter um momento que você vai estar numa empresa legal, poxa, quem sabe a gente não pode fazer um podcast juntas, né? Eventualmente, dando um exemplo aqui. Então, eu sempre mirei muito nisso, em plantar, para depois, em algum momento, se a pessoa achar que é conveniente, o ambiente achar que é conveniente, colher. Isso foi muito importante em determinada etapa da minha trajetória, mas hoje, né, eu não abro mão de ganhar dinheiro. Então, hoje, meu tempo vale muito, né? Porque eu tenho muitos sonhos com a minha família, né? Então, eu quero ter um carro X, eu quero ter uma casa Y, eu quero poder viajar X vezes no ano.
Eu quero poder dar uma condição muito boa para minha família, para os meus pais principalmente, né? Querendo ou não, eu sou filha única, então é uma responsabilidade que ela é única e exclusiva em mim, não consigo dividir. Então, eu quero poder pagar um bom plano de saúde, eu quero poder dar uma boa condição de casa e de trabalho para eles, que eles não se preocupem com isso e tudo mais. Então, hoje, na minha vida pessoal, né, realmente envolvendo ali a minha família, tanto meu marido quanto minha mãe e meu pai, não tem irmãos, né, como eu disse, mas é conseguir dar esse conforto para todos eles e para mim também, né? Então, aí é patrimônio. Então, hoje, meu foco é patrimônio. Então, hoje eu quero ganhar dinheiro. Então, hoje é o meu foco pessoal, vamos dizer assim. Algo mais? Respondido. Algo mais, Débora? Gostaria de colocar mais alguma coisa nessa mesa? Não. Não? Ela perguntou pra mim. Eu não sei, vai que, né? Eu sou a que mais conhece dessa mesa, você precisa concordar. Talvez por isso. Tem algo mais que você gostaria de dizer? Não. Não? Não tem, não. Então eu vou perguntar uma coisa, mas antes eu vou deixar um aviso pra quem tá ouvindo, tá? Eu vou pedir pra eles falarem como é que você pode encontrá-los, né? Encontrá-las e encontrá-lo, né? No caso do Iago, pra conhecer um pouquinho mais do trabalho, pra poder acompanhar, fazer perguntas, né? Eventualmente técnicas, mas não é pra fazer hunting com o meu time. Entendeu? Tá avisado? Open to work. Open to work. Já é uma palavrão. Não, entendeu? Deixa eles mais um tempinho comigo. A menos que seja da extrema vontade deles. Que não é. Já sei que não é, né? No caso, não é. Não, brincadeiras à parte, gente. Eu acho que assim, independente que seja pra isso também, né? Se você quiser abordá-los pra poder falar sobre isso, tem problema nenhum. Recentemente a Débora teve um convite no LinkedIn. Ela mandou, você acredita? Olha isso aqui que tá acontecendo. Eu falei, vai lá ouvir, vai entender. Né, o que é, até mesmo para você ter uma referência de mercado, o que o mercado está oferecendo, o que está acontecendo, o quão distante você está de uma vaga que você gostaria de estar no futuro, para você entender o que você precisa desenvolver para chegar numa vaga como essa. Mas, enfim, se for do seu coração fazer uma coisa dessa comigo, entendeu? Que te dou conteúdo aí, você faz. Mas se não, só para trocar uma ideia com eles, como que eles podem te encontrar, Débora? Meu Instagram é Débora Duarte, mas o arroba é Dalexia. E o seu, Carol? O meu é Carol Verpel, W-E. Você tá no LinkedIn. Todos estão no LinkedIn, menos o Iago, porque ele ainda não cedeu a minha pressão. Mas o seu Instagram, você quer deixar o Instagram ou o LinkedIn? É a mesma coisa. Carolina Verpel, que é o meu Isso. sobrenome. Que o Iago vai deixar aqui embaixo para todo Iago mundo. brilhantemente. Vai estar aparecendo aí embaixo. Com certeza vai estar aparecendo ali embaixo. E você, Iago, como é que as pessoas te encontram? Encontram o seu trabalho? Então, eu sou super low profile, né? Em redes sociais e tudo mais. Vocês podem encontrar meu trabalho em todas as coisas que a Jéssica faz, já que eu nunca organizo portfólio. Mas meu Instagram é Iago Belotti, com 2 T's e não. Muito bom. E eu vou deixar aqui um presente pra vocês, o nosso presentinho de todo episódio. É óbvio que eles ganhariam também, né, Iago? O seu vai chegar em Belo Horizonte no momento mais oportuno. Né? Não sei, vou conseguir pegar aqui não, hein? Peraí. Que é o cartãozinho da Swile. Cartãozinho Black. Chegou a minha vez, Carol. Chegou a vez de você. Com esse momento. Os dias de glória chegaram, Nossa, Brasil. Chegaram. Os dias de luta estão aí, mas a gente tá de colete, tá tudo bem. É isso, né? São 7 categorias, né? Então a gente tem alimentação, cultura, mobilidade, enfim, tem várias outras coisinhas pra vocês aproveitarem e também vai um créditozinho, vocês vão receber um e-mail. Se a Débora tinha feito o trabalhinho dela, com certeza. Ela mandou os e-mails, né, lá pra Swile pra fazer a liberação do crédito. E, gente... deixa eu te explicar como você vai receber, tá? Isso, explica, vai. Você vai receber no seu e-mail uma confirmação e aí vai vir um crédito no seu cartão. Sabe quem fez isso? Eu. Tem que baixar o aplicativo, eu acho, hein? Muito obrigada. E se você está vendo o episódio, sabe quem fez esse trabalho? Eu também. Eu coloquei em todas Iago. as plataformas. Gente, que cartão bonito. Bonito, é né? Black. É só assim que eu tenho um cartão Black na vida. Foi assim comigo. Eu vou, com certeza, almoçar num restaurante bem chique, com uma cara bem de nojenta. É Esse isso, cartão aqui. é isso. E, gente, ó, queria muito agradecer, né? No caso, agradecer ao time, né? Antes de agradecer a vocês que estão ouvindo até aqui. Eu, com toda certeza, né? O pouquinho que eu cresço todos os dias, o pouquinho que eu cresço a cada mês. Eu falo eu, Jéssica, como carreira e como pessoa. Com toda certeza, é por vocês. Eu tenho, né? Eu já tive aí... não é esse momento oficial de agradecimento. Eu falo isso pra vocês sempre que eu posso. Então, eu sei da competência de vocês. É um time muito brilhante. Eu não tenho dúvida de que a gente vai a lugares, né, que as pessoas nem imaginam.
E só consigo realmente isso por causa de vocês. Então, de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu não mencionei antes, mas eu trabalho diferente dos meninos, que é full time. Eu trabalho de forma pontual, né, por projeto. Atualmente eu tenho um outro trabalho que a Jéssica também interviu. Então, é uma chefe maravilhosa, né? Além dela te dar um emprego, ela te arruma outros empregos. É assim, maravilhoso. E aí eu trabalho numa empresa chamada Colaborativa, de transformação digital para a educação, implantando o RH. Então, assim, tudo que eu escrevo, tudo que eu aprendo, eu consumo todo o conteúdo dela, todos os cursos, tudo para implantar lá. Então, obrigada 2 vezes. Imagine, pessoal, é isso, né? É tudo isso, na verdade. É tudo isso, não é só isso, é tudo isso. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.